sobre as eleições 2022. Eleições, tem alguns cargos aí que as pesquisas já mostram um cenário muito apertado. E aí nós estamos altamente polarizados, né? A gente sabe que a maior parte do eleitor já tem um lado, principalmente quando vem essas disputas aí que aparecem muito pau a pau ali, né? Muito próximas. Sim. Então é um ano em que a gente não deve ter, assim, em alguns casos, vitórias esmagadoras e tal. Tem alguns casos que a gente já vê um desenho, um espectro de aperto. Aí o voto faz diferença, né, Riva? Não, qualquer voto faz absoluta diferença. Qualquer voto. Sabe por quê, Rafa? Vamos pegar como exemplo, por exemplo, a eleição 2014, que foi a última mais apertada do país, né? A Dilma teve 3 milhões de votos a mais do que o Aécio. Tanto que o PSDB foi lá, questionou as urnas, inclusive, a apuração, e depois deu com os burros na água, porque tomou uma comprovada na cara que era aquilo mesmo. Porque grande parte da apuração, quem estava em primeiro? O Aécio, de repente, virou. Quando totalizaram os votos do Norte e Nordeste, o PT virou. Foi. E aí, uma diferença para um eleitorado aí, Rafa, naquela época de mais de 130 milhões de pessoas, é muito pequena. É palmo a palmo, gente. É no centímetro a eleição esse ano. Então, faça aí o teu voto, né? Faça dele garanta a importância que ele tem. E durante a pandemia, quando a gente teve eleição, existiu muito um comportamento das pessoas não quererem participar, né, Riva? A abstenção foi gigantesca, assim. Um número muito alto mesmo de pessoas que decidiram que não iriam participar do processo eleitoral. Em alguns casos como forma de protesto, em outras como receio pelas eleições estarem acontecendo naquele momento e tudo mais, né? Porque tinha gente que entendia que era risco. Sim. Tinha gente que entendia que estava tão decepcionado com a política que não queria nem se envolver no processo eleitoral. Foi uma campanha muito estranha, né? Inclusive, que aconteceu, a última. E aí, o que acontece agora é que muita gente vai estar viajando, obviamente, nas eleições. Mas, hoje, então, né, com essa chuvarada aqui em Curitiba, não desista, é o último prazo para você fazer No segundo registro. turno passado eu votei no primeiro turno e cobri a eleição. Sim. E no segundo eu tava de folga, estava viajando. Muita gente viajou. Muita gente viajou, né, Riva? Foi uma eleição bem atípica. Eu acho que muita gente se surpreendeu, os analistas políticos principalmente, né, com o desinteresse das pessoas. 30 milhões de abstenções. Exato, embora o Brasil tivesse muito polarizado e ainda com as eleições de 2018, né, a gente acompanhou isso, as pessoas, de certa maneira, também pegaram um bode, né? Da votação, né? Então. Foi muito intenso, né, Rafa? Porque você teve quase um caso de morte, que foi o do presidente da República eleito, que foi realmente um negócio muito sério. Você teve apontamento de dedos, ficou carregado demais. E quando chegou a eleição municipal, o pessoal já tava meio... sacudo. Tá meio... O resumo é esse. Tava meio de bode, assim, do processo eleitoral. E ainda vinha naquele clima que a gente tava vivendo, coincidiu com as eleições, muitos questionamentos sobre a organização do processo eleitoral, né, e tudo mais. Aí que começou, na verdade, né? Isso, e intensificou, né? Então, agora, como é voto a voto, se você já escolheu o seu candidato, vale dizer que é importante que você participe, né? Mesmo que você esteja viajando no dia das eleições. Então, termina hoje o prazo para que você, eleitor que vai viajar, garanta o seu voto em outras cidades, né? Na última segunda-feira, para a gente trazer um dado apurado pela nossa produção, 500 pessoas foram até o TRE justamente para pedir esta mudança. Né? Então, os interessados têm que ir de forma presencial até o TRE, levar um documento de identificação com foto. Hoje é o último dia, como eu já disse várias vezes aqui, para fazer isso. E aí tem que indicar onde é que você vai estar no dia das eleições. O voto em trânsito, ele não acontece de qualquer maneira em todas as cidades, não. Tem que ter mais de 100 mil habitantes. Então, se vai para uma cidade muito pequenininha, não vai ter jeito. 100 mil habitantes ou 100 mil eleitores, Rafa? Só pra gente confirmar. Habitantes. Não precisa ser 100 mil eleitores. Então, vai ter uma cidade de 100 mil habitantes, uns 60 mil eleitores. Isso. Mais ou menos essa proporção. Aí você tem, além de Curitiba, né, que tem voto em trânsito, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, são as grandes. As grandes. Cascavel, São José, Foz do Iguaçu, Colombo, Guarapuava. Foi para 2 vizinhos, provavelmente não vai rolar. Não vai rolar. Foi para Ponta Gorda, não vai rolar. Califórnia, não vai rolar também. Se a inscrição eleitoral de quem optar por votar em Curitiba for de alguma outra cidade do Paraná, e o eleitor vai votar nos 5 cargos disponíveis, né? Que é deputado estadual, vai escolher o seu representante federal, senador, governador e presidente da República. E se a inscrição de quem optar por votar em trânsito em Curitiba for de outro estado, aí esse eleitor vai votar só para presidente da República. A gente já tinha explicado isso várias vezes aqui, né, Riva? Por causa da programação das urnas, né? Você não consegue fazer a programação daqui,
os daqui lá fora e os lá de fora aqui. Isso. Não tem como. É muito candidato. Então você vai votar naqueles que são comuns apenas, né? Por causa dessa presença nas urnas eletrônicas. Então a gente ouviu aí o secretário de comunicação do TRE do Paraná, o Marden Machado, falando sobre essa história do chamado voto em trânsito. Esse nome é tão estranho, né? Voto em trânsito. Parece que tá votando no semáforo, né? Podia ser, né? Voto em outra viagem, sei lá. Mas enfim, vamos ouvir aí o Marden. Ela vale apenas para esta eleição específica. Passada a eleição, volta tudo como era antes. Ele continua eleitor regular no seu domicílio de origem. Só que tem que lembrar o seguinte: se por um acaso ele cancelar essa viagem, ele não poderá votar no seu domicílio original, porque como ele fez a solicitação para essa eleição, ele deverá votar na cidade onde ele pediu para transferir temporariamente o seu título. Bom, então, lembrando, né, o prazo estava aberto, termina hoje. Aqui em Curitiba, quem deixou para a última hora vai ter que encarar a chuva se quiser votar. Chuva, frio e fila. Mas você garante seu voto, que faz uma diferença enorme. Depois você não vai ter que conviver, de repente, né, anos. Culpado que você não foi votar e eleger uma pessoa que você não gosta, por exemplo, né? Rafa, você estava falando das abstenções, eu fui ver na última eleição, fui pegar os números oficiais. Na eleição de 2018, 31 milhões e 400 mil pessoas não votaram, de 145 milhões de eleitores. 21%. Eu vou ver se eu acho os dados municipais. Porque... Não votou. Na última eleição. Sim. Mais nulos e brancos que não contam, passa dos 40 milhões. Votos válidos naquele ano foram 104 milhões, Rafa. É muita coisa, né? O pessoal deixa-me, 31 milhões de votos vira qualquer eleição. Então, claro que aí a gente tá falando também de eleição presidencial, mas quando veio as eleições municipais, eu acho que a gente teve dados, pelo que eu me lembro das nossas divulgações. Até maiores. Até maiores. Quase 40, né? Pois é que né, a gente tem uma escolha diferente, mas enfim, a gente teve também um grande processo aí de pessoas que em 2020 estavam interessadas nem um pouco aí em participar do processo eleitoral, estavam vou viajar, enfim, estava enfrentando uma realidade muito diferente, né? 29,5%. Ah lá. É a média. Mas tem gente, 1/3 do eleitor não ir. Não, nem apareceu, nem foi. Não foi? Isso. Não é que votou branco ou nulo. Podia mudar muito, né, das eleições aí, do resultado que a gente viu. Qualquer eleição, Rafa. Então. É isso. Tem inclusive, Riva, analista que diz assim, quando você escolhe não comparecer, ou quando você escolhe votar branco em nulo, na verdade você está dando seu poder de escolha para outros. Tem gente que diz que por mais que você não encontre um candidato, aqui eu mesmo já via os analistas da própria Jovem Pan, né, participando de edições de outros programas, outros produtos da casa com eles, trazendo essa análise, assim, de que você dá o poder de escolha para outro e essa sua história de voto de protesto, né, não vou votar porque ninguém me interessa, acaba desfavorecendo aí, de repente, a escolha de um eventual candidato. Então eu vi mais ou menos uma tese que dizia o seguinte, aqui foi levantada, né? De que o eleitor teria que tentar encontrar uma qualidade redentora. Não gosta de ninguém, tenta achar assim alguma coisa em um candidato, um programa de educação, algum recorte que te agrade para você tentar ter a justificativa. É claro que isso é uma escolha democrática, não quer votar em ninguém, não vota. Mas é possível que você mude uma eleição. Não, se você quer fazer o voto de protesto, não é não ir. Vote branco e vote nulo, se você quer protestar de verdade. Não ir, eu penso assim, Rafa, eu fragmento em dois essa situação. Não ir é deixar o direito de decisão para outra pessoa. Não, eu não vou, para mim, dane-se. O que decidirem está decidido. Você ir até o processo de votação, anular o seu voto ou votar em branco, você está dizendo, eu não concordo com ninguém aí. Não quero participar disso. Não. E meu recado está dado. Meu recado está dado. Vocês dois eu não quero. Quando a pessoa... E tem o direito de votar branco, votar nulo, os dois não entram na contabilidade e não favorecem. Aí, assim, não ir, pra mim escolham por mim que eu não tô afim dessa parada, tá? O que vocês decidirem, pra mim, tá decidido. É se abster mesmo de decidir. Votar branco e nulo eu já vejo mais como um protesto mesmo, Por exemplo, num segundo turno. Esses dois que estão aí eu não quero. Pra mim não valem esses dois. O meu candidato ficou lá no primeiro turno. Quem eu acreditava. Então, pra vocês, eu não quero dar o meu voto porque eu não concordo com vocês dois. Aí até concordo com o protesto. Mas não ir, eu não consigo entender.
Pois é. Ó, só para trazer a informação, Riva, hoje também é o último dia, né, para alterar ou cancelar quem se habilitou para voto em trânsito. Já fez o pedido desse voto em trânsito, que é em viagem, né? Mas é o último dia para você ter alguma mudança. Se você alterou aí o seu local de viagem, né? Se você não vai mais viajar e tem um cancelamento e tal. E aí quem fez a solicitação desse voto em trânsito também tem que justificar se não aparecer. Você indicou um local, vou estar em tal cidade, dia tal, vou votar lá e não aparece. Tem que justificar o voto depois, vale reforçar isso. E lembra, né? 3 eleições seguidas sem votar, teu título pode ser cancelado. Vai fazer um financiamento, vai pegar um passaporte. Acabou. Concurso público que tem pouco, né? Enfim, mas para várias situações você acaba sendo barrado. Hoje, né? Financiamento em banco público eles pedem. Em alguns casos ainda até quitação eleitoral. Pois é, um curioso, ou então talvez um sinal de que as coisas estejam revertendo, é porque para alguns cargos, quando a gente abre o site Voto na RIC e vê as pesquisas que se acumulam até agora, né, Riva? O número de indecisos, por exemplo, é muito pequeno nessas eleições, né? Se a gente for pegar os 2 números que nós trouxemos aí, Rafa, de 15, não sei o quê, esses números são muito menores do que o que se apresentaram no real. Sinal que as pessoas estão querendo dar a sua opinião. A sua opinião. Seu pitaco, querem escolher. Isso. Agora, eu sempre relato pra você, eleição não é disputa. Não tem voto útil. Não vote pra perder ou ganhar. Olha os planos de governo, olha o candidato, olha o partido e vote naquilo que você acredita. Naquilo que vá de encontro com o seu pensamento de vida, de rotina e filosofia. Voto útil é o que mata a eleição no Brasil. Porque na última semana um monte de gente decide, e quem tá ganhando? Vou votar nele. Que disputa tola é essa, gente? Ou tem uma coisa assim, eu não quero que aquele ganhe de jeito nenhum, então eu vou votar. Eu detesto o outro, não concordo com o plano. Anti, né? O voto isso. Para evitar a vitória de alguém que está na disputa que você não concorda, você vota em alguém que você não concorda também, mas é que de repente os dois aparecem na liderança. Eu discordo menos. Isso. Só porque eu discordo menos. Eu discordo menos, vou nele. Não deixa de ser um critério de desempate, assim, né? De repente. Mas tem que ter uma afinação. Só por raivinha, assim, do primeiro que colocado e tal. Talvez, né? E nós vamos ver muito isso nesse... Gente, o que tá desenhando, vamos ser bem honestos aqui, vai. Não tem terceira via ainda. A campanha vai só começar, mas ainda... né? Nas pesquisas, ninguém, né? Pronto, ninguém foi. Tá todo mundo patinando. Quem tem mais em terceiro tem 6% na última pesquisa. É bem distante de quem aparece nas primeiras colocações. Tem muita gente que não acredita em pesquisa, né, Riva? Mas todo mundo vai atrás, né? Mas lê eu não acredito, mas meu candidato tá liderando, ou tá em segundo, ou não tá. Eu sempre quero entender, por exemplo, se de repente o seu candidato está em primeiro lugar, se você duvida da pesquisa. Será que a pessoa só duvida quando não aparece aquele resultado que é uma expectativa? É aquela velha história, né? Eu não creio em las brujas, pelo que las hay. É assim, eu não acredito em pesquisa, mas quando meu candidato cresce, eu ponho na minha rede social. Isso, aí tá aproximando. Vamos ser coerente, né? Pelo amor de Deus. 10h40.